E aí, vamos pro nosso pré-jogo? Vamos falar de Fluminense e Fortaleza? Vamos nessa. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos. Belezinha, vamos lá, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da ressaca, da comemoração, da classificação do Fluminense na Taça Libertadores para a semifinal, pegaremos o Inter que tá muito mal no Brasileirão. O Inter tá complicada a situação do Inter, ó. Classificação. A situação do Internacional. O Internacional está em 12º lugar. No último jogo contra o Goiás, empatou em 0-0 contra o Goiás, jogando fora de casa. Teve jogador expulso do Inter, do Goiás também. O Internacional colocou o Valência em campo, o Alan Patrick. Time titular, René na lateral esquerda, o Bustos na direita, o Rochete no gol, Mercado na zaga, o Wanderson, o time titular. O time titular empatou em 0-0 com o Goiás. O Internacional está na semifinal com o Fluminense. Ficando animado cada vez mais com essa semifinal da Libertadores. Aí o Condé discutiu com o torcedor no Alambrado. O torcedor do Inter estava cobrando ele os maus resultados, aí sequência ruim no Campeonato Brasileiro. Vamos ver, mas o papo não é Libertadores. Cara, tá vendo? A Libertadores me domina. Eu tenho amor ao tricolor, só falo de Libertadores. Mas o papo é Brasileirão, é 22ª rodada. Raulino de Oliveira, Volta Redonda, às 16 horas, domingão. Estádio completamente lotado, ingressos esgotados. Transmissão pelo Premier e TV Globo, vai passar na Globo. Plim, plim. Arbitragem do André Luiz Policarpo. Não sei o que é. Estatística. Nos últimos 5 confrontos entre Fluminense e Fortaleza, 3 vitórias do Flu, 1 empate e 1 derrota. No primeiro turno, o Fluminense perdeu de 4-2 para o Fortaleza lá no Castelão. Foi uma senhora pancada, 4-2. Essas poucas derrotas que o Fluminense teve nesse Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que é o 8º colocado, está oscilando. O Fortaleza focou na Sul-Americana. Tanto que eles estão na semifinal, vão pegar o Corinthians na semifinal da competição. Eles tinham 2 confrontos com o América de Minas, passou a carreta em cima do América e no Brasileirão ficou botando time reserva, time misto. Pode ser que também coloque um time reserva para encarar o Fluminense, e isso tem dificultado eles no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, eles estão em 8º lugar com 32 pontos e a 3 pontos do Fluminense. Eles estão em 8º, o Fluminense em 5º. Poucos pontos separam eles da gente. Por isso é um confronto direto. O Fluminense não pode dar mole e fazer a sua obrigação, mesmo jogando no Raulinho de Oliveira. Está jogando em sua casa. Aliás, o mando de campo é do Fluminense. O Fluminense está acostumado a jogar no Raulinho de Oliveira. Vira e mexe, joga lá. Então a importância desse jogo pela pontuação muito próxima ali. Vem de vitória sobre o Coritiba por 3-1 e classificação na Sul-Americana. Como eu falei, pega o Corinthians na semifinal. O Fluminense também é semifinalista, como eu falei. Desfalque do Marinho. Marinho recebeu o 3º cartão amarelo, está fora desse jogo. E o Vojvoda pode poupar alguns jogadores. Vamos para a provável escalação do Fortaleza. Provável, porque a gente pode ter umas mudanças ali, alguns jogadores descansando. Goleiro é o João Ricardo, na lateral direita o Tinga, dupla de zaga formada por Tite e Bright. Na lateral esquerda o Pacheco. Meio de campo formado pelo Caio, Zé Wellison, Pochettino e Pikachu. No ataque, Guilherme e Lucero. Este é o provável time do Fortaleza para encarar o Fluminense. Vamos falar do Fluminense, que é o 5º colocado com 35 pontos. Vem de empate sobre o Atlético Paranaense, com um time praticamente reserva. O Fluminense estava focado aí, está focado na Libertadores, botou do goleiro ao ponta esquerda jogadores reservas e garotos da base nesse jogo contra o Atlético Paranaense. O jogo acabou 2-2 e o Fluminense jogou bem. Jogou bem. O time reserva bateu de frente. Grama sintética, um estádio complicado, pressão da torcida, arquibancada próxima. É difícil jogar na Arena da Baixada e o time reserva do Fluminense bateu de frente bonito. 2-2. E o Fluminense, classificado na Taça Libertadores, meteu 3-1, uma sacolada violenta no Olímpia, lá no Defensores del Chaco, festa, gols, alegria, êxtase,
estamos na semifinal. Então o Fluminense está animado, a torcida do Fluminense está feliz, está em gozo eterno e também, né, focados no Campeonato Brasileiro. São duas frentes aí que o Fluminense está batendo de frente. Desfalque: Marlon recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora desse jogo contra o Fortaleza. Mas tem problema na zaga. O Nino vai ser desfalque, vai ser poupado. O que houve com o Nino? Tá aqui. Ele se apresentou no centro de treinamento Carlos Castilho com desgaste físico e está praticamente fora da partida. Vai ter um descanso merecido. Uma pena aí que a gente pode também ficar sem o Felipe Melo. O Felipe Melo deve ser poupado também por desgaste físico. Ele não completou a partida lá no Paraguai. Saiu com 10, 15 minutos do segundo tempo. Também recebeu uma pancada nas costas. Então os dois zagueiros titulares, né, o Nino praticamente fora e o Felipe Melo é dúvida para esse jogo. E o Marlon, que poderia ser o titular nesse jogo, como foi lá no jogo contra o Atlético Paranaense, está suspenso porque recebeu o terceiro cartão amarelo. Então temos problemão na zaga do Fluminense, porque podemos ter o Thiago Santos, aquele que deu aquele vacilo no primeiro gol do Atlético Paranaense, naquela bola aérea. Então é complicado, né? Espero que o Fernando Diniz coloque o menino Felipe Andrade para jogar na zaga, não na lateral, como tem o costume de fazer com o Felipe Andrade. O garoto da base é zagueiro, poderia jogar ali nessa partida. Então é isso. Ganso se apresentou no centro de treinamento com dores no joelho, recebeu uma pancada no jogo contra o Olímpia, se apresentou neste sábado com dores, também é desfalque certo para esse jogo contra o Fortaleza. Teremos o retorno do Arias, não é um retorno, é um retorno porque está vindo de suspensão, mas ele no jogo contra o Atlético Paranaense certamente ele também seria poupado, porque o Fernando Diniz poupou do goleiro ao ponto esquerdo, e o Arias seria um daqueles que ficaria fora dessa partida. Mas o Arias está voltando de suspensão. Vamos para o provável time do Fluminense, com esses desfalques na zaga, no meio de campo, como o Fernando Diniz deve armar esse time contra o Fortaleza. Goleiro Fábio no gol, na lateral direito o Samuel Xavier, se ele der um descanso para o Samuel, entra o Guga. A dupla de zaga deve ser o David Braz e o Thiago Santos, caso realmente o Felipe Melo seja poupado. Thiago Santos deve fazer a dupla de zaga com o David Braz. Meu Deus do céu, que isso não aconteça. Na lateral esquerda o Diogo Barbosa. No meio de campo tem algumas dúvidas. Deve formar o meio de campo ali com o André, se ele não poupar o André deve jogar ao lado do Martinelli. Na armação do jogo, o Lima. Segundo muitos, o Lima entrou bem no jogo contra o Olímpia do Paraguai. Deve fazer a função ali do Ganso. Eu não gosto. Tem o Daniel no banco? Bota o Daniel. Ou traz o Léo Fernandes mais centralizado, ao invés de botar o Léo Fernandes na ponta direita. Não sei quem ele vai colocar ali na armação do jogo. O Lima não seria a minha opção nem a minha escolha. Tem o Daniel e tem o Léo Fernandes para fazer isso. Mas a princípio é o Lima, o André e o Martinelli ali no meio de campo do Fluminense. Também pode ser que entre ali o Alexander, caso o André seja poupado. Aí entra o Alexander nesse meio de campo aí. O Alexander também que é uma ótima opção ali para esse meio de campo, para os jogadores que forem poupados. No ataque, pode ser que ele continue com o Léo Fernandes, como no Atlético, contra o jogo contra o Atlético, o Léo Fernandes na ponta direita, no lugar do Arias, caso o Arias não jogue. Léo Fernandes deve jogar aberto ali, pelo lado direito. Na ponta esquerda, caso o Keno seja poupado, entra o Ione Gonzalez. E na função de centroavante temos duas opções. O JK, que é um garoto, que pode substituir o Cano normalmente, melzinho na chupeta, ou o Lelê. Aposto aí que o JK começa essa partida caso o Cano seja poupado nesse jogo contra o Fortaleza. Então são dúvidas que devem serem acertadas ou divulgadas aí nesse domingo, até antes da partida, ou o mistério permanecendo até o momento do jogo. É isso aí, que o Fluminense faça um bom jogo, vença, porque o mando de campo é do Fluminense, o Fluminense tem essa obrigação de vencer, e a gente vai estar aqui na torcida para o Fluminense continuar bem, lá no G4, tá no G5, vamos para o G4, com uma vitória sobre o Fortaleza, no Raulindo de Oliveira. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhem, vou cobrar, tamo juntos. Flui!